Rox Dzebek vem mostrando ser um personagem lendário. No imenso e implacável mundo de One Piece, poucos nomes foram tão temidos e distorcidos pelo governo mundial quanto o dele, chamado de monstro e pintado como caos absoluto, quando na verdade ele pode ter sido o único capaz de desafiar todo o sistema. E agora, nos capítulos recentes, a verdade começa a vir à tona. Prepare-se, hoje você vai entender porque Rox Dzebek pode ser o personagem mais grandioso que One Piece já criou. E fala, meus queridos senpais, como é que vocês estão? Eu sou o Jean com mais um vídeo para vocês e bora falar a verdade. Rox dispensa comentários, bastou 5 capítulos para se tornar um dos meus personagens favoritos. Ele é muito absurdo, muito mesmo, mas sem enrolação, assiste o vídeo até o final, já pega sua caneca de café e bora pro vídeo. Para compreender a verdadeira essência de Rox Dzebek, precisamos voltar ao capítulo 1154, que nos leva ao flashback em Elbaf e revela a história do Rei Harald e do Príncipe Loki, mas é nesse cenário que surge algo ainda maior, a figura de Rox. Antes, apenas uma silhueta misteriosa e agora finalmente ganha rosto e presença. E com isso, vem uma das revelações mais importantes da obra. Rox Dzebek é o pai de Marshall the Teeth, o temido Barba Negra. Essa conexão abalou os alicerces da história, mostrando que o legado de Rox não morreu com ele em God Valley, mas pulsa no sangue de um dos Yonkous mais perigosos da atualidade. As semelhanças físicas, antes tidas como rumores, tornaram-se evidentes, revelando que a vontade de Rox atravessa gerações e continua moldando o destino do mundo. Mas a revelação de sua paternidade foi apenas o começo. Esse mesmo capítulo nos transportou para um momento crucial no passado, o incidente da Reverie. Harald já havia citado uma espécie de assassinato que ocorreu durante essa confusão, e agora tudo se confirmava. No momento de sua aparição, Rox está em Elbaf, justamente para se encontrar com Harald, e é nessa página que é mostrado o grande causador daquele incidente. Foi o próprio Rox, culminando na morte de um almirante da marinha. Sim, você ouviu direito, um almirante da marinha. O capítulo 1155 já começa de cara revelando detalhes de tudo o que aconteceu nesse fatídico dia. Rox Dzebek não era um mero participante, ele foi o catalisador de um caos sem precedentes. Durante este evento de proporções globais, Rox não hesitou em confrontar o poder estabelecido. Além de matar um almirante, ele sequestrou 5 reis. E não para por aí. Em uma das cenas mais épicas e inimagináveis de One Piece, ele invade o Salão das Flores e confronta Imu, dizendo que um dia ele iria voltar. Essa foi a primeira e única vez na história que alguém realizou esse feito. Aqui ele já demonstrou o quão absurdo ele é. O cara é embaçado demais. Ele desafiou Imu, invadiu a Sala das Flores sem ninguém perceber. Isso é um feito inacreditável. Ele é muito bom mesmo. E ainda falou ser um admirador do Davy Jones. Cara, não tem como, Rox é sensacional. Essa ação audaciosa e sem precedentes resultou em uma recompensa massiva por sua cabeça, moldando sua imagem como inimigo número 1 do governo mundial. A questão que paira no ar é, por quê? Era apenas uma sede insaciável por poder ou havia uma motivação mais profunda, um propósito oculto por trás de tamanha audácia? A narrativa oficial o pintou como um monstro sedento por destruição, mas será que essa é a história completa? Será que o governo mundial, em sua ânsia por manter o controle, não teria um interesse em suprimir a verdadeira razão por trás das ações de um homem que ousou desafiá-los tão abertamente? A semente da dúvida é plantada e a busca pela verdade começa aqui. Em sua fuga, ele se depara com Harald, os dois cruzam espadas e temos um clash de haki monstruoso. Aqui era o começo de uma amizade bem esquisita. Rox se tornou um homem procurado não apenas por ferir fatalmente um almirante da marinha, mas também por destruir os portões da justiça e saquear um navio do governo mundial. Essas não são ações de um pirata comum, são atos de rebelião direta contra a autoridade máxima. Após esses atos, ele se lançou aos mares e começou a recrutar membros através do Davy Back Fights, e foi com esse jogo que ele reuniu tripulantes talentosos, como Edward Newgate, Chic e Bucking. Voltando para Elbaf, Rox não hesita em atacar Loki, o filho de Harald, para forçar um encontro com o próprio. Essa atitude à primeira vista parece brutal e desprovida de escrúpulos, reforçando a imagem de monstro que o governo mundial tanto se esforça para pintar. No encontro com Harald, podemos ver um pouco mais do carisma e personalidade dele. É muito engraçado ver sua empolgação ao se reencontrar com Harald. Ele até tenta convencer para entrar na
na sua tripulação. Ao analisarmos suas ações mais de perto, uma nova perspectiva emerge. Rox revela seus planos ambiciosos contra o governo mundial. Ele não está apenas buscando poder por poder, ele está desafiando a própria estrutura que oprime o mundo. A recusa de Harald em se juntar a ele por medo de destruir as relações que construiu é um ponto crucial. Rox, por outro lado, argumenta que, como gigantes, eles deveriam usar a sua força para evitar se tornarem cães do governo mundial, em vez de se submeterem à falsa ideia de igualdade imposta. Seu objetivo é único e inigualável, ele quer conquistar de fato o mundo. Seu discurso é tão inspirador que Loki, escutando a conversa por trás da porta, fica encantado. Aquele garoto sem esperança agora enxergava uma nova luz graças a Rox. 4 anos depois, o plano de Rox entra em ação. Chegamos a Hatenozu, a Ilha dos Piratas. Rox estabelece como sua base, com a intenção de transformá-la em um paraíso pirata. O que isso significa não é apenas um refúgio para criminosos, é uma utopia onde as regras do governo mundial não se aplicam. É um lugar onde a liberdade é a lei e onde aqueles que foram marginalizados podem encontrar um lar. Seu objetivo final é claro: destruir a Marinha e a Terra Santa, e então cumprir seu sonho de se tornar o rei do mundo. Mas seria esse título uma busca por dominação ou por libertação? As entrelinhas de One Piece nos sussurram que Rox de Xebec não queria apenas governar, ele queria redefinir o que significava ser livre. Ele quer ir por outro caminho, onde todos deveriam ser tratados com igualdade, e pela primeira vez, aquela temida bandeira era hasteada, a bandeira da tripulação mais poderosa de todas, os Piratas Rox. Algo que eu curti muito aqui é o contraste do Rox de Xebec. Ele lembra muito o próprio Luffy. Esse jeitão animado e impulsivo de ser lembra demais, assim. É uma característica muito única, um personagem muito único. Eu curti pra caramba. Não tem assim, não tem igual. Ele chegando ali no Harold todo animadão, entra pro meu bando e tudo mais, é bem bacana. E uma coisa interessante é que no plano dele não parece ser por puro egoísmo ou por puro poder. Ele tem algo a mais, ele luta por liberdade, ele luta por liberdade e igualdade, ele mesmo fala isso. Então, isso pode vir do próprio D que ele carrega em seu nome. O capítulo 1156, mesmo sem focar diretamente em Rox, é essencial para entendermos o cenário em que ele existia e a verdadeira dimensão de sua influência. Intitulado Ídolos, o capítulo apresenta as lendárias piratas Kuja, liderados por Gloriosa e sua primeira imediata Shako Yako, mulheres cuja força e beleza eram tão intensas que até a marinha tinha receio em enfrentá-las. Nesse pano de fundo, também surgem nomes como Roger e Garp, rivais que se chocavam com uma fúria sem igual, revelando uma era marcada por turbulência e um poder absoluto. É nesse contexto que Rox de Xebec se destaca. Ele não era apenas mais um pirata, ele era o epicentro de um terremoto que sacudia o mundo. Naquele período, o universo de One Piece era um verdadeiro caldeirão de ambições e conflitos. Novos piratas surgiam com notoriedade, desafiando a ordem estabelecida, enquanto o governo mundial enxergava em Rox sua maior ameaça. Afinal, ele não buscava apenas tesouros. Rox era um ideólogo, um líder carismático que atraía para sua bandeira indivíduos poderosos e insatisfeitos com o sistema. Para o governo, derrotá-lo não era só uma questão de justiça, era uma luta pela própria sobrevivência de sua narrativa e de seu poder. A Era de Rox foi um divisor de águas, um período em que as velhas estruturas começavam a ruir e as novas forças emergiam, moldando o futuro do mundo de formas que ecoam até hoje. Neste mesmo capítulo, vemos que Rox cita precisar de 2 frutas, e que uma delas está em Elbaf e só vai atingir seu ápice se Harald a comer. Eles também estão procurando pelos gigantes congelados de Galela, e agora, com o bando cada vez mais completo, ele discursa: se vocês tiverem culhões, eu levarei todos para o topo do mundo. Já no capítulo 1157, os piratas Rox continuam a semear o caos pelos mares, e sua notoriedade só aumenta com apenas 2 anos de existência. Algo interessante é que em um desses ataques foram em direção a uma suposta instituição de caridade, porém era só um disfarce, uma organização corrupta que não entregava o dinheiro realmente para quem precisava, o que demonstra mais ainda um lado diferente de Rox, se assemelhando muito com as rebeliões do atual exército revolucionário. Será que Dragon não se inspirou nele para a criação de seu exército? Também vemos a interação engraçada desse bando caótico, traições, armadilhas e toda a desavença possível, uma verdadeira baderna. Eles não eram de fato unidos, e mesmo com o futuro rei dos piratas já lançado nos mares, aquele período foi conhecido como a Era dos Rox. Na Taverna da Ilha, em Elbaf, temos mais uma tentativa de recrutamento de Harald para seu bando.
é um momento bem descontraído. Rox até brinca com Harold zoando sua careca, um clima bem legal. Ida até brinca com ele também, dizendo que Harold deveria escolher melhor seus amigos. No entanto, Harold, com a intenção de tornar Elbaf uma nação membro do governo mundial, continua a recusar as propostas de Rox. Outro momento chocante e até engraçado é a chegada de Shaq na Ilha Pirata. Ela causa um verdadeiro alvoroço com sua beleza. Os piratas babões até ajudam a limpar o local e montar um bar. Rox chega e pergunta que caos é aquele. Shaq aparece e diz que ele será o seu primeiro cliente. Nesse momento, nem os piratas mais durões resistem. Todos ficam com seus corações saltados, inclusive Newgate e Rox. Ela foi dita até mesmo como um tesouro da Ilha Pirata, que pode ser até mesmo o estopim para o incidente de God Valley. Ele é muito da hora, cara, eu não consigo enxergar ele como um vilão, tá mais pra um anti-herói. Dá pra ver que ele é muito sonhador, engraçado e possui um lado humano, totalmente diferente do seu filho Barba Negra. O ápice de tudo acontece quando os 5 anciãos, as figuras mais poderosas do governo mundial, declaram que estão dispostos a aceitar Elbaf como nação afiliada, mas com uma condição sinistra: os guerreiros de Elbaf devem matar Rox. Essa exigência não é apenas um ato de desespero, é uma tentativa calculada de usar a força de Elbaf para eliminar uma ameaça que eles não conseguem controlar diretamente. Eles buscam transformar aliados em carrascos, colocando amigos um contra o outro. Essa situação levanta uma questão crucial: Rox de Xebec era realmente um monstro ou um catalisador para a mudança? Suas ações, embora muitas vezes brutais e implacáveis, forçavam o mundo a confrontar suas próprias falhas. Ele expunha a hipocrisia do governo mundial. Rox, em sua busca por um mundo livre, pode ter sido o espelho que o governo mundial não queria ver, refletindo a verdadeira natureza de sua tirania. Ele não se curvava, não negociava, e isso o tornava o inimigo mais perigoso de todos. Chegamos ao capítulo 1158, um capítulo que solidifica ainda mais a complexidade de Rox de Xebec e revela aspectos surpreendentes de sua vida. Vemos Rox como uma expressão de felicidade e realização, um lado que raramente nos foi mostrado. Linley e Booking especulam que essa alegria se deve ao fato dele ter encontrado uma mulher que ama e estar prestes a se tornar pai. Essa revelação, embora implícita, é um divisor de águas. Rox de Xebec, o monstro que a história nos vendeu, era capaz de amar e de formar uma família. E mais importante, essa paternidade aponta diretamente para Marshall the Teach, o Barba Negra, reforçando a ideia de que o legado de Rox não se encerrou com sua suposta derrota, mas continuou a se manifestar através de seu filho. Em Hatenozu, a chegada de Roger e sua tripulação para visitar Shaq quase desencadeia um confronto entre Rox e Roger. No entanto, Roger, em um momento de respeito mútuo, lembra a Rox que o bar de Shaq é um território neutro, onde a luta é proibida. Esse breve momento de contentação entre dois titãs, que em breve se enfrentariam em God Valley, mostra que, mesmo entre os mais poderosos, havia um código, um respeito por certos limites. E pra mim, aqui está a grande diferença. Rox é um personagem completo. Ele estar feliz por ter um filho é muito bonito. Você vê a felicidade no rosto dele e você fica, caraca, que bacana, velho, que bacana mesmo. Então é muito legal enxergar essa interação dele, até mesmo com o Roger, ali aquela questão de lealdade, de não brigar no bar da Shaq. Isso é muito bacana, é assim, sem igual. Corta para Elbaf, quando Harold finalmente cede aos termos dos 5 anciãos e Rox o confronta. Sua raiva não é por Harold ter se recusado a se juntar a ele, mas por ter se submetido ao governo mundial. Rox argumenta que eles estão sendo usados, que sua força está sendo explorada e que Harold está cego para a verdadeira natureza de sua tirania. Harold, por sua vez, acredita que ceder é o único caminho para a paz e o progresso de Elbaf, mesmo que isso signifique se aliar a um mal menor. O confronto entre Rox e Harold é mais do que uma luta física, é um choque de ideologias. Rox, o rebelde implacável que se recusa a se curvar, e Harold, o pragmático que busca a paz através da concessão. Aqui é um duelo muito triste. É visível como Rox se entristeceu com a atitude de Harold. Nenhum dos dois quer de fato matar um ao outro. No fim, a amizade estranha entre eles é quebrada. Cada um segue seu próprio caminho, e eles só viriam a se encontrar novamente no dia do incidente em God Valley. E é aqui que a verdadeira face de Rox de Xebec se revela. Não era apenas
apenas um demônio faminto por poder, mas um homem que enxergava a corrupção do governo mundial e se recusava a se curvar. Suas ações brutais e impiedosas eram o eco de um grito por liberdade. Ele foi mais que um pirata, foi um revolucionário que ousou sonhar com um mundo onde a liberdade não fosse um privilégio, mas direito de todos. Ele expôs as falhas de um sistema corrupto e inspirou uma nova geração de piratas a sonhar com algo maior do que o tesouro e a fama. Ele foi o verdadeiro rei do mundo, não por dominar, mas por ousar sonhar com um mundo diferente. Foi o catalisador que forçou o mundo a se mover, a evoluir e a questionar. E seu legado, embora distorcido, continua a ecoar através das gerações. Então, da próxima vez que você ouvir o nome de Rox Zebek, eu convido a questionar a narrativa oficial. Pense nos atos que ele realizou, nos ideais que ele defendia e na coragem que ele teve para desafiar o mundo inteiro, porque talvez o maior monstro não seja aquele que luta contra o sistema, mas sim o próprio sistema que oprime e distorce a verdade. Rox Zebek pode não ter sido o herói que o mundo esperava, mas ele foi o herói que o mundo precisava. Essa é a verdadeira história de Rox Zebek, o melhor personagem de One Piece. Mas e aí, eu quero saber de você, também virou fã desse icônico personagem ou tem alguma visão diferente sobre ele? Deixa aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu por assistirem e até a próxima. Fui!